Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Ramandatnum. No vídeo de hoje nós vamos tratar do Top 10 grandes diferenças entre a versão da Liga da Justiça que estreou nos cinemas e a versão do Zack Snyder, Snyder Cut, que estreou agora em março de 2021. Portanto, a partir de agora, alerta de spoilers. Se você ainda não assistiu o filme, vá assistir, depois volte para assistir aqui. E na 10ª posição, personagens e heróis novos. Foram várias as adições de personagens no filme, principalmente personagens negros, e com acusações de racismo de Joss Whedon, foram cortados do filme, como Iris West na cena do Flash, e a mãe do Cyborg, por exemplo. Cenas do pai do Cyborg também, com seus diálogos que aparecem no Snyder Cut, foram sumariamente cortados no filme foi ao cinema. Alguns novos heróis, como o Caçador de Marte ou John Jones, que apareceu nos filmes anteriores como o General Sandwick, e o diretor de nanotecnologia dos laboratórios Starr, Ryan Choi, que no futuro seria o Atom ou Electron, foram uma das aquisições de novos heróis no filme, com pequenas aparições também do Lanterna Verde. E na 9ª posição, o Lobo da Steppe. Vilão fraco com CGI mal feito, passou a ser bem mais trabalhado no Snyder Cut. Aqui passa a ser um traidor tentando se redimir diante de seu sobrinho e senhor Darkseid. A armadura dele, bem mais alienígena e com muito mais detalhes, parece ter vida própria. Várias vezes me peguei prestando mais atenção na armadura que na cena. A forma como ela recolhe na presença do Darkseid, ou como fica bem mais ameaçadora na presença do perigo, é um show à parte. As lutas estão bem melhores que no primeiro filme. Com as Amazonas foi ótimo, e na luta final não era só o saco de pancada de Superman. Na 8ª posição, a presença de Darkseid. No filme do cinema, o vilão Darkseid só é citado como uma figura para uma possível sequência. Agora Darkseid é um personagem presente durante o filme e até participa de uma cena de ação totalmente cortada da versão anterior. Na primeira versão é o Lobo da Steppe que invade a Terra e é derrotado pela união das Amazonas, Atlantes, deuses antigos e homens, numa cena curta e sem sal. Nessa nova sequência da invasão é Darkseid quem lidera e temos deuses, Amazonas, Atlantes, homens e um Lanterna Verde que é morto por Darkseid. Mas devo dizer que fiquei um pouco desapontado com Darkseid, sendo derrotado tão facilmente pelo deus Ares. Esse não parece o grande vilão dos quadrinhos que consegue derrotar o Superman no mano a mano. Raramente, mas consegue. E em 7º lugar, a cena das Amazonas. Essa é a grande cena do início do filme, que na versão anterior é uma cena interessante. Mas vendo a nova cena, se percebe que o quanto foi cortada na versão anterior. Para mim, uma das melhores cenas de ação do filme todo. Lembra muito o filme 300, também do Zack Snyder. As Amazonas ganham ar espartano e são muito mais fortes do que aparentavam nos filmes anteriores em que aparecem. O destaque para a Rainha Hipólita, que rouba a cena e faz você ficar sem desgrudar da tela um instante. Vejo por que a atriz Connie Nielsen reclamou em entrevista que treinou tanto para a cena que foi cortada por Joss Whedon. E em 6º lugar, o tom dos filmes é diferente. Essa foi a principal razão da Warner ter chamado Joss Whedon para finalizar a Liga da Justiça. Foi para dar um tom mais leve para o filme, com piadinhas estilo Marvel. Mas não é que tem piadas no Snyder Cut? Só que elas seguem um tom mais sóbrio e frio do filme. Mas estão lá, pode observar. A paleta de cores do Snyder está lá, bem diferente das cores mais alegres e brilhantes da versão de Joss Whedon, o que deve agradar uns e desagradar outros. Nada de efeitos especiais parecerem videogame ruim. Agora temos um CGI bem melhor finalizado. Ainda é um filme com muitos efeitos especiais e tem alguns erros, mas nada de anormal e bem melhor do que o anterior. E na 5ª posição, Flash. Muitas reclamações foram feitas para o Flash no filme de 2017, que era um bobão, com piadas sem graça, com pouca relevância para o filme, fora que tudo que ele podia fazer o Superman podia fazer melhor e mais rápido. Agora não mudou muito, ele testou do resto da equipe, continuou bobão, falando besteira, porém seus poderes são muito, mas muito mais bem explorados no novo filme. Algumas cenas cortadas, como quando ele salva Iris West,
lembra muitas cenas do Mercúrio nos filmes dos X-Men. Já a cena da luta final, que ele volta no tempo, é uma das melhores representações dos poderes únicos do Flash, e abre as portas para o Flashpoint, o novo filme do Flash. E na quarta posição, o traje preto do Superman. Na versão Whedon foram feitas novas cenas e o Henry Cavill estava com o famigerado bigode da Missão Impossível. Por tirar o bigode com CGI, as partes do Super ficaram horríveis, viraram vários memes na internet. Agora não temos nenhuma cena gravada com bigode e o Superman finalmente usa o esperado traje preto, de O Retorno do Superman. Nos quadrinhos, o traje faz o Super absorver melhor a energia do Sol. Agora é só fanservice mesmo. Todos os heróis estão mais B10 que no filme de 2017, mas o Superman é um dos que mais se destacam nesse sentido. E nada de piadinha besta. E na terceira posição, Cyborg, tal mãe, tal filho. Foi vendido como o coração do filme do Zack Snyder, e é o personagem que mais sofreu com os cortes de Joss Whedon. Não só por ele, mas pela família dele e seu drama pessoal. A mãe dele é uma das perdas enormes que agora tem as cenas apresentadas, mostrando o acidente que a matou e levou o pai, Silas Stone, a usar a caixa materna para trazer seu filho de volta. Passa a ser um personagem fundamental e que sem ele a Liga da Justiça teria falhado em ter o Lobo da Steppe. Destaque para a fala do Silas Stone ao explicar os poderes do Cyborg, mostrando o quanto ele é poderoso para mudar toda a vida no planeta Terra, mas é no escolher no que ele não irá fazer que mora o seu verdadeiro poder. E na segunda posição, Liga da Justiça é realmente necessária. No filme de 2017, a Liga da Justiça basicamente se junta para ressuscitar o Super-Homem e só. O Superman poderia ter resolvido tudo sozinho, venceu o Lobo da Steppe, separou as caixas maternas e ainda teve tempo de salvar mais gente que o Flash. Agora não tem ninguém para salvar, já que a região já havia sido abandonada há muito tempo por causa da radiação. Mas existe um perigo muito maior do que o Lobo da Steppe vai enfrentar. As caixas maternas estão fundidas em uma unidade, um perigo que o Superman não pode enfrentar sozinho. Tanto que foi morto por ela. Isso mesmo, de novo. O Superman é o tanque da Liga da Justiça. Enfrentar sozinho os pesos pesados é função dele mesmo. Mas tem coisas que ele não dá conta, por isso a necessidade da Liga da Justiça. E na versão do Snyder, isso é uma verdade. Se o Flash não estivesse lá para voltar no tempo, todos morreriam. Se o Cyborg não estivesse lá, não teriam como desfazer a unidade das caixas maternas. E assim vai com todos sendo necessários. O Aquaman salvou eles da água no túnel, mas poderia ter sido melhor aproveitado. E em primeiro lugar, o futuro pós-apocalíptico do Snyder. No filme da Liga da Justiça, que foi para o cinema, aquele sonho do Batman em Batman vs Superman foi deixado meio que de lado, só serviu de motivação para o Batman e só. Aqui temos uma cena nova filmada com o Coringa do Jared Leto, o Exterminador do John Magneto, de Moicano, a Mera, o Cyborg e, é claro, o Batman, que serve de gancho para uma possível sequência. Não fica claro quem matou a Lois ou por que raios o Superman aceita aquela mãozinha do Darkseid no ombro, ao ponto do Super virar um novo ditador do mundo, ou porque o Darkseid ainda não tem o poder da equação antivida que está na Terra nesse futuro pós-apocalíptico. Mas realmente empolga pensar em como esse universo do Snyder se desenrolaria nos filmes seguintes. E esse foi o nosso Top 10. Espero que tenham gostado, deixem seu like, compartilhem e se inscrevam no canal tocando naquele sininho para que o YouTube avise vocês dos nossos futuros Tops 10 e análises do canal. Até a próxima e muito obrigado.